Olá pessoal, na aula de hoje eu pretendo apresentar alguns conceitos relacionados ao sistema de unidade de medidas, destacando algumas grandezas que serão necessárias ao cotidiano, ao âmbito de trabalho de vocês, tá certo? E consequentemente são grandezas que nos deparamos no nosso dia a dia, né? Nós já pincelamos em aulas anteriores presencialmente, dentro deste curso de enfermagem, de técnico de enfermagem ligado a esta disciplina matemática, nós já destacamos que números representam grandezas e essas grandezas são medidas através de unidades. Toda grandeza possui sua unidade de medida e que é expressa através de uma determinada quantidade numérica, tá certo? Nós já vimos esse tipo de relação. Chegou a hora de vermos, né, qual grandeza pode ser representada com qual unidade, né? Evidentemente, com a sua devida respectiva quantidade, tá certo? A este curso, né, para este curso, no escopo aqui abordado, eu proponho a apresentação e a definição das grandezas relacionadas ao comprimento, consequentemente à área, ao volume, à capacidade e à massa, tá certo? Certo, pessoal? Então, perceba que para a gente poder definir, para a gente poder medir algo, a gente tem que tomar um ponto de referência. Por exemplo, eu posso dizer que a medida da minha altura equivale a 1,79 m, e aí antes de definir o comprimento, que a grandeza é metro, mas eu estou definindo que a minha altura vale 1,79 m a partir de um nível zero, que neste caso é o solo. Eu defini o nível zero, em outras palavras, eu busquei um ponto de referencial, e neste ponto de referencial eu atribuí a altura zero, o marco zero. Medindo a partir dessa altura, com a minha respectiva unidade de medida, tá certo? Posso afirmar então que a minha altura, a minha medida em relação ao chão verticalmente, é 1,79 m. É evidente, se eu elevo o meu nível, se eu subo em uma cadeira, por exemplo, eu tenho de admitir outro nível zero. Se eu admito a cadeira como meu outro nível zero, eu tenho então, a partir do assento da cadeira até a minha cabeça, o mesmo 1,79 m. No entanto, se eu ainda continuo admitindo que o nível zero é o solo, portanto a minha altura vai ser 1,79 m mais o tamanho, né, a altura da cadeira, tá certo? Este exemplo é uma grandeza relacionada à medida de comprimento. O comprimento, portanto, nos dá a medida linear de um objeto. Linear de um objeto, tá certo? O comprimento nos dá a medida unidimensional, melhor dizendo, de um objeto, tá certo? Se você quiser saber o comprimento dessa sala, o comprimento de uma sala, você mede apenas uma direção, unidimensionalmente essa sala, tá certo? E assim segue para vários outros exemplos do dia a dia. O comprimento, portanto, é uma grandeza unidimensional. Essa grandeza, e aí eu não me atenho para este escopo, a definição física dessa grandeza, o que é o comprimento, de onde veio, por que a gente usa o metro como sua unidade de medida. Este detalhe mais específico eu não vou tratar aqui, eu só vou definir, portanto, que o comprimento é uma grandeza unidimensional linear, cuja unidade de medida é o metro. Novamente, é bom frisar, né? Vale repetir, que toda grandeza possui sua unidade de medida, tá certo? Então, para o nosso primeiro
para a nossa primeira definição de comprimento. Comprimento grandeza linear unidimensional, apenas em uma dimensão, unidimensional, cuja unidade de medida é o metro. Perfeito? Certo? Então, exemplo. Uma régua, um metro. Este é um exemplo. Certo? A unidade de medida metro, no entanto, pede alguns submúltiplos para que a gente possa atribuir valores aos comprimentos de alguns objetos. Por exemplo, evidentemente que esta caneta, se eu for representá-la em metro, vai ser uma coisa muito pequena, porque um metro é muito maior que essa caneta. Então é preciso que tenhamos submúltiplos, tanto menores como maiores, para representar comprimentos pequenos ou grandes. Se você quiser tratar de comprimento de uma pista, de uma avenida, cuja distância entre minha casa e o ponto de referência, o ponto de destino, é 1000 metros, você pode usar uma unidade de medida, que é o metro, e seu submúltiplo, quilo. 1 quilo de metro, mais conhecido como 1 quilômetro, vale 1000 metros. Assim como centímetro, 10 centímetros, o tamanho deste pincel, 10 centímetros, equivale a 0,01 metro. Tá certo, pessoal? Então, a grandeza metro possui seus submúltiplos que são aplicados para medir determinados comprimentos, né? Determinados objetos do nosso dia a dia, tá certo? Submúltiplos do metro, submúltiplos do metro, submúltiplos, tá certo? Então, submúltiplos do metro, a gente vai, ao invés de definir uma tabela padrão com os nomes e seus prefixos, para não ter que memorizar e aí fugir um pouco, né, do objetivo, que é, de fato, saber o porquê, de fato, saber aplicar, saber identificar qual é a grandeza usada para medir determinado objeto e sua unidade de medida, para a gente não fugir numa possível memorização desses submúltiplos, a gente vai analisar à medida que for fazendo alguns exemplos, tá certo? Por exemplo, 1000 metros, 1000 metros é igual a 1 quilômetro, certo? Então, quando você quer, você pode usar então o quilômetro, que é exatamente, pessoal, radicalmente falando, 1 quilo de metro. Quilo é o prefixo K, que se lê quilo, e equivale a 10 elevado a 3 ou 1000. Quilowatt-hora, medida de energia, tá certo? Quilômetro, 1 quilo de metro. Quilo não tem relação em termos de medida, em termos de representatividade nenhuma com a massa. A massa é dada em outra unidade.
Quando a gente ouve a palavra quilo, a gente associa peso, a massa. Não necessariamente. Quilo é o prefixo que significa, que equivale a 10 elevado a 3 ou a 1000, tá certo? Da mesma maneira que que 1 centímetro é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2 metro, ou seja, 0,01 metro. Cente é o prefixo C, que equivale a 10 elevado a menos 2. Então, 1 centímetro é 1 cento de metro, que é usado, evidente, para medir coisas menores que 1 metro. Tá certo? Então, nesse sentido, a gente pode atribuir a grandeza comprimento à unidade de medida metro e assim fazer nossas medidas, né? A gente pode quantificar algumas situações do nosso cotidiano. Por exemplo, esse lápis tem 10 centímetros, esse quadro aqui tem 1,20 m, 1,20 m já é maior que 1 metro, tá certo? 1,20 m que equivale a 120 centímetros, tá certo? E assim a gente quantifica, tá certo? Agora, quando quisermos passar para outra dimensão, ou seja, quisermos medir determinados objetos, não somente em função de uma de suas características, de uma de suas dimensões, se a gente quiser agora passar para 2 dimensões, não mais sendo linear, né? Essa unidade de medida passa a ser chamada de área. Área que representam figuras planas, que representam figuras, objetos. Por exemplo, é muito comum a gente ver medidas de plantas de terreno. Suponha que você tem aqui, vamos lá para a área. Ó. Área. Neste caso, a área vai ser uma grandeza bidimensional, que ela vai então ser usada para a gente medir determinada quantidade, determinada região espacial, usando 2 de suas dimensões, tá certo? Por exemplo, você tem aqui uma planta de um terreno, esse terreno suponha que ele seja retangular, tá certo? Se você quiser apenas medir o comprimento, você mede apenas uma de suas medidas, você mede apenas uma de suas linearidades, uma de suas projeções, tá certo? Agora, se você quiser medir a área desse comprimento, você tem que levar em consideração 2 projeções, ou seja, esse objeto não mais será unidimensional e vai passar a ser bidimensional. Você precisa de 2 projeções para poder ter o resultado da área, tá certo? Portanto, se aqui você mede em metro, que é uma projeção, e aqui você mede em metro também, tá certo? É evidentemente que a multiplicação dessas 2 projeções vai lhe dar algo equivalente a 1 metro quadrado. Portanto, a área é uma grandeza bidimensional, certo? Cuja unidade de medida é o metro quadrado. Metro quadrado, tá certo? Se eu quiser saber a área desta minha sala, eu meço uma projeção, o comprimento, e a largura dessa sala, ou seja, eu preciso de 2 projeções.
Sendo uma projeção medida em metro e a outra em metro, a multiplicação, portanto, dessas duas projeções me dará a área em metro quadrado, tá certo? Existe ainda o volume. O volume, então, seria, nesse mesmo raciocínio, uma projeção em três, ou seja, três projeções para representar, né, a região espacial agora delimitada. Neste caso, essa região não mais será plana sua representação, e sim será tridimensional. Eu preciso não somente das projeções lineares, mas também agora de uma projeção em três dimensões. Olha só o exemplo aqui no cantinho dessa parede, ó. No cantinho dessa parede eu tenho o comprimento desta parede, ou seja, uma medida linear. Eu tenho a largura desta sala, tá certo? E por consequência eu vou ter a altura desta sala. E neste caso nós temos três projeções. Para três projeções, todas elas medidas em metro, evidentemente que dá para se já intuir que o volume é uma grandeza cuja medida é dada em metros cúbicos, perfeito? Então, volume e o objeto passará a ser um objeto sólido. Ele já está aqui numa projeção tridimensional, que é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia é um dia a dia em 3D, tá certo? Nós precisamos de três dimensões espaciais para nos localizarmos, né, no nosso cotidiano, perfeito? Então, o volume, assim como o metro é uma grandeza bidimensional, o volume, então, vai ser uma grandeza tridimensional. Tridimensional. Tá certo? Vamos ter aqui, no entanto, além do comprimento, que é em metro, a largura, que também é em metro, vamos ter a altura de um objeto. E esta representação é dada em metro cúbico, tá certo? Então, o volume é medido em metro cúbico, beleza? E agora, então, vamos passar para a relação de capacidade. Veja, quando a gente fala de volume, a gente está dando as medidas espaciais de um sólido. Se eu quiser saber qual é o volume de um copo, eu meço, né, as projeções tridimensionais deles, espacial. Eu tenho, né, a medida espacial em três dimensões desse copo, desse cubo, desse paralelepípedo, e assim vai. Várias figuras sólidas, né, tridimensionais que a gente usa para medir em volume. No entanto, a gente só tem apenas as medidas do sólido. Se a gente quiser saber a medida que ele contém, que esse sólido contém, ou seja, se você pega uma caixa d'água e essa caixa d'água você consegue medir, suponha que essa caixa d'água pode ser retangular, pode ser de qualquer forma, mas se ela for retangular, você usa, né, o metro cúbico, você mede a altura, a largura e o comprimento, né? Mas se você quer saber a capacidade deste objeto, você tem que medir o quanto de líquido esse objeto é capaz de conter. Capacidade, então, é a quantidade de líquida que o objeto em três dimensões consegue conter. O objeto volumétrico consegue conter, tá certo? Então, não confundir capacidade com volume. Volume se refere à região espacial. A capacidade, no entanto, se refere à quantidade de líquido que essa região espacial contém. Perfeito? É isso que eu vou escrever aqui. Perfeito? Então, a capacidade
se relaciona com a quantidade de líquido que a região volumétrica pode conter. Perfeito? Conter. E a unidade de medida de capacidade é o litro. E o litro tem uma relação, tem uma conversão direta com o metro cúbico. 1 metro cúbico, 1 decímetro cúbico é igual ao litro. Veja que eu falei da mesma maneira que existem os prefixos, né? Que podem ser usados para exprimir grandezas maiores ou menores que o metro. Também existem os mesmos prefixos que podem exprimir grandezas maiores ou menores do que o metro cúbico. Perfeito? Então, litro, que é que é a unidade de medida da capacidade. Então, nós já percebemos a relação de comprimento, uma grandeza linear, unidimensional, né? Área é uma grandeza plana bidimensional, você precisa de duas projeções, certo? O volume, uma grandeza tridimensional, uma grandeza que precisa de 3 projeções para ser expressa. Então, ela refere-se ao volume de um sólido, certo? E o quanto de líquido esse sólido consegue conter é chamado de capacidade, tá certo? E a massa? Deixa eu só apagar aqui. A massa. Evidentemente que esta exposição, nesta aula de hoje, é uma exposição a nível de informação e de definição, grosso modo, dos conceitos, tá certo? A massa, fisicamente falando, é a capacidade de inércia de um corpo. Lembremos da primeira lei da dinâmica, onde Newton definiu que um corpo, ele só entrará em movimento ou ficará em repouso se for submetido à ação de uma força. E essa força vai ter que ganhar, vai ter que vencer a inércia natural deste corpo, que é dada por sua massa. Portanto, a massa de um corpo é a capacidade inercial. A massa de um corpo está relacionada com a inércia deste corpo. Perfeito? Então, a massa de um corpo é a medida da inércia de um corpo. Nós nos deparamos com uma confusão no dia a dia que se confunde massa corporal, massa de um corpo, de um sólido, com o peso. Não, o peso de um corpo é uma força, é medida de força. O peso de um corpo, tá certo? É a multiplicação da sua massa vezes a aceleração da gravidade. Isto é peso. Então é errado nós perguntarmos qual é o seu peso se quisermos saber a massa. Geralmente a gente pergunta qual é o seu peso, a pessoa vai falar 80 quilogramas, mas isso não é peso, isso é a massa. A massa corporal, a massa de um corpo, é a medida da sua inércia, beleza? Então, por exemplo, gente, massa medida da inércia de um corpo, objeto, tá certo?
E essa massa é medida em quilogramas. Em quilogramas. Olha o quilo aparecendo aqui. Mas ele aparece não como medida, ele aparece como prefixo da unidade de medida grama. A unidade de medida é grama, que está multiplicada pelo quilo, que é um submúltiplo, que vale 10 elevado a 3. Então, 1 quilograma é igual a 1000 gramas, ou seja, 10 elevado a 3 gramas. Este, portanto, é a unidade de medida da massa. Massa é medida em quilograma, certo? Perfeito? Então, para esta apresentação, a gente se ateve às definições de como se mede uma grandeza linearmente, usando o comprimento, que é chamado a medida de comprimento, e essa unidade é dada em metro. Quando você quer usar duas projeções planas para medir um determinado objeto, você usa a área, e essa área é dada em metro quadrado. Se você quiser saber qual é a projeção tridimensional de um objeto, você tem que usar um metro cúbico, porque você agora tem 3 projeções. Se você quiser, no entanto, saber a capacidade líquida, a capacidade de líquido que você pode colocar em determinado objeto sólido, você usa a capacidade, que é dada em litro, tá certo? E se você quiser saber a quantidade de massa de um corpo, a massa que é a medida de inércia de um corpo, você usa o quilograma, tá certo, pessoal? Então, um resumo aqui do lado. Comprimento, metro, sigla M, né? Área, metro quadrado, sigla M2, M ao quadrado, M elevado a 2, volume, metro cúbico, M3, M elevado a 3, tá certo? Capacidade, litro, cuja sigla é L, tá certo? Detalhe importante aqui, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, perfeito? E a massa, que é a medida de inércia de um corpo, massa, quilograma, cuja a sigla K minúsculo, G minúsculo, quilograma, tá certo? Então, um resumo aí dessa apresentação referente aos sistemas de unidades de medidas, ou seja, suas grandezas, as grandezas relacionadas e as suas unidades de medidas, tá certo? Então, vamos para um exemplo, né? Um profissional de saúde ficou responsável por analisar as medidas referentes a um espaço no qual seria construído
construído um novo laboratório. Para tanto, ele recebeu as seguintes informações. Sete metros de largura, 8 metros de comprimento. Qual é a área total desse terreno? Qual é a área desse terreno, né? Ora, se na exposição eu afirmei que para se calcular a área de alguma região espacial, nós precisamos de duas projeções, e fazendo a multiplicação de cada projeção, nós vamos ter o equivalente à área desta região em termos bidimensionais, tá certo? Então, nós temos aqui duas projeções, perceba que elas diferem, então não é uma região quadrangular, é uma região aparentemente retangular. Então nós temos, portanto, o esboço de um terreno que seria mais ou menos assim, né? Onde aqui seria um comprimento com 8 metros, aqui seria a largura desse cara com 7 metros, né? Então qual seria a área desse terreno? A área A. A área vai ser 7 metros vezes 8 metros, perfeito? 7 vezes 8 vai dar 56, metro vezes metro, metro quadrado. Bem simples, esta é a área deste espaço, né, dessa região espacial bidimensional, nessa projeção bidimensional, na qual será utilizada para fazer um novo laboratório, perfeito? Outro exemplo, uma seringa possui a seguinte seringa a qual grandeza está relacionada esta informação. Perceba, pessoal, que aqui, digamos aqui é um esboço, né? É um esboço plano de uma seringa, né? Cujo líquido ele fica dentro desta região, né? Que tem uma marcação aqui, ML, ó, ML. Detalhe importante, que M
nesse caso aqui vai ser o prefixo, tá certo? E L maiúsculo, perdão, vai ser a grandeza. Lembremos do que falamos anteriormente, né? A capacidade é a quantidade líquida que um sólido consegue conter, tá certo? Então, se uma seringa possui essa marcação de 50 ml, esta informação aqui, essa grandeza, representa a capacidade líquida, ou seja, quantos litros de algum líquido, evidente, cabem dentro dessa seringa. No entanto, o detalhe importante é que este litro aqui vem acompanhado de um M. Esse M significa ó, M aqui, mili, que equivale a 10 elevado a menos 3. Então, esta capacidade C de 50 ml se lê 50 mililitros, que representa na realidade 50 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Tá certo? Então C 0,050 litros. Perfeito? Eu destaquei, é bom lembrar, que a gente ia passar a ver, né, à medida que for resolvendo os exemplos, os prefixos, tanto relacionados ao litro, ao metro cúbico, e assim ao metro quadrado, e assim por diante. Perfeito? Então, pessoal, a gente encerra essa exposição aqui, né, à medida que formos resolvendo alguns exercícios que irão em anexo, as dúvidas serão sanadas, a gente vai tendo mais algum tipo de afinidade com o conteúdo, e que a ideia dessa exposição foi apenas, né, nos ambientar, né, com algumas grandezas e suas unidades de medida. Perfeito, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula.